Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a absorção, o transporte de lipídios, como é que o nosso corpo faz essa absorção, quando ele chega no nosso corpo, para onde ele vai, como é que ele é metabolizado até ele virar o HDL e o LDL que a gente já conhece, né? Primeira etapa, claro. Pode falar? Pode perguntar se está gravando. Tá gravando sim, vai estar tudo depois disponibilizado, viu? Pronto. Então a primeira etapa, é claro, vai ser a ingestão do alimento. Então esse alimento que a gente vai comer, ele vai ter a sua primeira etapa de digestão lá na própria boca, com algumas enzimas que vão estar lá. Isso para os carboidratos, principalmente a apetiamina, que é uma enzima que vai digerir carboidratos. Mas para os lipídios, a gente vai ver mesmo começar a ter digestão no estômago com pepsinogênio e principalmente no intestino. Chegado no estômago, que a gente vai começar a ter nesse ciclo aqui, que é o ciclo que importa para a gente na bioquímica, é o ciclo de absorção e metabolismo do lipídio. A gente vai ver como cada uma dessas etapas vai funcionar. Então, a primeira etapa que a gente vai ver vai ser a parte muito importante, que é quando esse quimo que chega lá do estômago e entra no meu intestino, ele vai sofrer primeiro uma etapa chamada de emulsificação. E essa emulsificação é dada a partir dos sais biliares que ficam na vesícula biliar. Então, o nosso fígado, que a gente está representando aqui, ele vai utilizar o colesterol e alguns outros sais e vai transformar ele em o que a gente chama de sais biliares, que são pequenos compostos que vão ficar armazenados na nossa vesícula biliar e que vão ser secretados no nosso intestino para fazer o processo de emulsificação do nosso alimento. Então aqui é um exemplo de como a emulsificação é importante para a gente. Aqui é uma amostra de sangue. Esse paciente aqui não é normal, então ele tem uma alta quantidade de gordura no sangue dele, eu esqueci o nome técnico, mas é um alto teor de gordura no sangue. E a gente vê que com o tempo essa gordura vai se depositando. E perceba que a gordura sempre fica em cima e o sangue fica embaixo. Isso porque o nosso sangue ele é predominantemente feito de plasma e o nosso plasma é mais de 80% água. Então a gente tem, na verdade, aqui um sistema bifásico de óleo, que é a gordura, e água. A gente sabe que a gordura ela tem uma densidade muito menor que a água e, portanto, quando a gente faz essa divisão de fases, a gordura tende a se depositar acima enquanto a água fica abaixo. Da mesma forma, se a gente não fizer essa emulsificação, essa ajuda para que essa gordura se solubilize em água, ela vai ser muito mais difícil que as enzimas ajam sobre ela. Então a emulsificação é um processo mecânico que a gente vai utilizar os sais biliares que a gente produziu utilizando o colesterol no fígado e armazenou na nossa vesícula biliar. Esses sais biliares vão ter uma parte apolar que vai se ligar com a gordura apolar e uma parte polar que vai conseguir interagir com a água. Então veja que quando eu ligo o sal biliar com a gordura, eu consigo fazer com que essa gordura passe de ser uma molécula apolar e comece a ser uma molécula anfipática, porque ela vai ter agora uma parte polar que vinha do sal biliar. E então essas gorduras vão começar a se agregar e junto com o sal biliar, fazendo a emulsificação, eu vou formar micelas. As micelas são como se fossem pequenos conglomerados que formam esferas de gordura, com a parte polar virada para fora, interagindo com a água, e as cadeias graxas desses lipídios para dentro, na parte no centro, que é totalmente apolar. E antes, quando eu tinha um sistema bifásico muito separado pela densidade do óleo com a água, com a emulsificação devido aos sais biliares, eu consigo solubilizar a gordura no meu líquido intestinal. E assim eu vou conseguir ter a ação das nossas enzimas. Isso aqui é uma outra forma de representar o que a gente tinha visto antes, da nossa micela. Em vez de a gente estar vendo os sais biliares. Então a gente tem essa parte apolar e essas bolinhas aqui são as partes polares que conseguem interagir com a água. Algumas moléculas são fosfolipídios, outras são colesteróis, outras são ácidos graxos livres, outras são monoacilglicerídeos e diacilglicerídeos. Notem que todos esses aqui são lipídios. O colesterol é o único lipídio aqui que não tem ácido graxo. Todos os outros vão ter ácidos graxos.
Então eles são moléculas apolares em sua maioria, e eles vão precisar então desses sais biliares para emulsificar e fazer com que eles se solubilizem na água, formando essas micelas. A gente percebe aqui como é diferente quando a gente tem a solubilização pela emulsificação e quando a gente não tem isso, com a ausência dos sais biliares e a deposição muito clara entre uma fase de lipídios e uma fase predominantemente de água, que é o nosso plasma sanguíneo. Então, chegando no intestino, e após essa emulsificação, após a ação, principalmente do que a gente chama de lipases, que são proteínas e enzimas que vão quebrar esses grandes lipídios, os triacilgliceróis, os diacilgliceróis, os monacilgliceróis e os próprios fosfolipídios, eu vou ter várias moléculas de ácidos graxos, moléculas de glicerol, que vão poder ser absorvidas pelas células que estão logo no epitélio do meu intestino. Essas células a gente chama de enterócitos. Então aqui nesse diagrama a gente consegue ver mais claramente aqui, como acontece essa reação catalisada. A gente tem a lipase, que vai pegar esses triacilgliceróis. Lembre da última aula que o triacilglicerol é a principal molécula de energia do nosso corpo. E aí você pode estar se perguntando por que então eu vou ter uma enzima que vai quebrar essa molécula antes de eu poder utilizar a energia dela. É muito simples, é porque a nossa célula não vai conseguir internalizar o triacilglicerol. Então, o nosso enterócito e outras células epiteliais do nosso corpo não vão conseguir internalizar, botar esse glicerol para dentro delas. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a lipase, que vai quebrar os ácidos graxos livres e o monacilglicerol, clivando o triacilglicerol em partes que a minha célula consegue internalizar. Então, o meu enterócito vai agora internalizar esse ácido graxo, internalizar esse glicerol, e aí ele de novo vai refazer o triacilglicerol. Então antes eu tinha o triacilglicerol formando a minha micela foi formada pela emulsificação dos meus sais biliares, as lipases que estão no meu intestino vão quebrar esses triacilgliceróis em ácidos graxos e seus outros componentes, que vão ser absorvidos pelos enterócitos, que são as células epiteliais do intestino, e essas células vão então reunir os meus ácidos graxos com o meu glicerol, pelo aquele processo de esterificação que a gente viu, para reformar o que a gente chama de TAG, triacilglicerol, que é a nossa principal molécula de armazenamento. Esse triacilglicerol, então, vai de novo formar uma bola, uma esfera, unindo vários triacilgliceróis com fosfolipídios, com colesterol, como se fosse uma micela, que a gente vai chamar de quilomicron. A diferença do quilomicron para a micela é que o quilomicron vai ter uma proteína ligada a ele. Isso vai ser importante porque lembrem que, mesmo ele sendo a micela é totalmente lipídica. E o lipídio ele é predominantemente apolar. Então, se eu quero que esse meu lipídio entre na minha corrente sanguínea, para ir para a minha célula, para ir para os meus tecidos, eu tenho que ter a ele ligado uma molécula que seja polar, que seja solúvel em água. Então, a minha proteína, que vai ser polar e vai estar ligada com o meu quilomicron, vai fazer essa ponte, possibilitando que essa molécula, que é quase completamente apolar, o quilomicron, consiga se solubilizar no sangue. No caso, algo importante para a gente lembrar é que logo depois que ele sai do enterócito, então aqui em cima a gente tem o lúmen do meu intestino, que é essa parte de dentro do intestino, aqui é o meu corpo celular do enterócito, eu absorvi os componentes, refiz o triacilglicerídeo, juntei eles para formar o quilomicron, e esse quilomicron vai entrar na minha circulação pelos capilares linfáticos. Então ele não entra direto no meu capilar venoso. Lembra que há uma diferença entre o meu capilar linfático e o meu capilar venoso, que a gente vai ver especificamente daqui a pouco. Então, o meu quilomicron vai ser basicamente formado de triacilglicerol, que são essas partes internas, completamente apolares, que a gente está vendo aqui, e a parte que está solubilizada em água vai ser a cabeça do nosso fosfolipídio. Lembre que fosfolipídio ele é dividido em duas partes. Ele tem uma parte que é polar, que vai ser a cabeça, formada de fosfato e glicerol, e eu vou ter uma longa cadeia, duas cadeias de ácido graxo que vão ser apolares. A parte apolar fica para dentro e a parte polar fica para fora. Veja que parece até uma célula, a membrana plasmática de uma célula. A diferença é que em vez de ter duas camadas, ele só vai ter uma. E dentro vai ser completamente apolar e totalmente cheio de, principalmente, triacilglicerídeos.
faz 92%. Mas eu também vou ter um pouco de colesterol. Um colesterol que a gente chama de colesterol esterificado, que vai estar entre os fosfolipídios. Mas o que vai diferenciar o quilomicron da micela que a gente viu é justamente a presença das proteínas. Então, na minha célula enterócita, que absorveu aqueles componentes, refez os triacilglicerídeos e agora está fazendo o quilomicron, eu vou ter também a junção de proteínas que vão possibilitar que esse quilomicron, que é grande, consiga se solubilizar no meu sangue e seja transportado pelos meus capilares. O que a gente tem que sempre lembrar, e o que é o mais importante aqui, é que justamente porque ele tem um alto teor lipídico, ou seja, ele tem muito lipídio dentro dele, ele vai ter a menor densidade dentre todos os transportadores. Então, o quilomicron faz parte de uma categoria de moléculas chamada lipoproteína. As lipoproteínas são moléculas que carregam proteína pelo nosso sangue. Porque como a lipídio ele é totalmente apolar, ele não vai conseguir solubilizar, ele não consegue ser transportado pelo sangue. A gente precisa então da ajuda de uma proteína, e a junção do meu lipídio com a proteína a gente chama de lipoproteína. O primeiro lipoproteína que a gente tem em termos de densidade é o quilomicron. Ele é muito grande, tem muitos triacilgliceróis e ele vai ter uma densidade muito, muito baixa. Ou seja, ele vai tender a flutuar no nosso sangue. E esse aqui é a estrutura básica que a gente vai ver em todo o quilomicron. A gente vai ter as proteínas que se uniram a ele ainda no enterócito e vão formar uma cápsula polar juntamente com a cabeça dos fosfolipídios. Essa parte polar, então, vai se solubilizar em água e vai permitir que esse quilomicron passe pelos canais dos canalículos linfáticos. E aí, dentro dele aqui, a gente vai ter a parte apolar. E essa parte apolar vai ser composta das cadeias graxas dos fosfolipídios e dos triacilgliceróis que estão armazenados dentro dele. Perceba que ele é uma molécula grande, ele vai ser a maior molécula dos lipoproteínas. Uma coisa que a gente tem que ter em mente desde já é o tipo de proteína que se liga à nossa lipoproteína. Porque a lipoproteína, como a gente viu, nada mais é que a junção de um lipídio, de vários lipídios com proteínas. Só que o tipo de proteína que a gente tem vai definir a função que eu vou ter. Lembra em membrana plasmática que as proteínas de membrana que minha célula tem vão possibilitar que essa célula faça ou não faça certas coisas, que ela transporte certos solutos para dentro ou para fora. Essa função enzimática das proteínas vai ter muita importância quando a gente fala de lipoproteínas, porque algumas proteínas vão possibilitar que eu ative algumas enzimas, ou elas vão inativar outras enzimas, ou elas vão possibilitar que meu lipoproteína consiga entrar em células ou até clivar os seus próprios armazenamento de lipoproteína. Então, cada proteína que a gente tiver vai dar uma função para a minha lipoproteína. E cada uma delas vai estar associada a um tipo de lipoproteína específico. Então, a gente vê que os quilomicrons que a gente acabou de ver, que é a primeira lipoproteína que a gente pega no nosso corpo, vai ter principalmente a ApoA. E essa ApoA vai fazer com que esse quilomicron seja reconhecido pelas células. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo isso daqui a pouco. Então, eu absorvi esses lipídios, transformei em quilomicrons e eles sobem pelo sistema linfático. Então, o sistema linfático aqui nessa tirinha verde aqui. E ele vai subir pelo ducto torácico até ele chegar aqui, na junção entre a artéria subclávica e a veia jugular. E ele vai entrar na minha corrente sanguínea aqui. E entrando na minha corrente sanguínea, ele passa então a passar por todos os meus tecidos. Mas principalmente, e o mais importante para a gente, vai ser quando essa molécula de quilomicron chegar no nosso fígado. Porque vai ser no fígado que meu quilomicron vai ser transformado em VLDL. Então essas siglas aqui, a partir de agora, vão estar em inglês. A gente vai ver VLDL, LDL, HDL. O que é VLDL? É lipoproteína L de densidade muito baixa. Então, logo após o quilomicron, a gente vai ter uma outra proteína, que vai ter um pouco mais de proteína do que o quilomicron, mas que ainda assim vai ter uma grande quantidade de lipídios. E se eu tenho lipídio, eu diminuo a minha densidade. Quanto mais lipídio eu tenho, menor vai ser a densidade da minha molécula. Então, eu formo
um VLDL que perceba que é menor que o meu quilomicron, mas ainda assim é muito grande quando eu comparo com o LDL, quer dizer, lipoproteína de baixa densidade. Ou ainda maior do que o meu HDL, que é lipoproteína de alta densidade. Então, a nossa categorização de lipoproteínas vai se dar a partir de densidade. E densidade, a gente sabe que é inversamente proporcional com a quantidade de lipídios que eu tenho. Então, quanto mais lipídios eu armazeno na minha molécula, menos densa ela vai ser. Porque o lipídio ele é menos denso que meu sangue, que é a água. Então, ele tende a ficar flutuando no meu sangue. Já o HDL, que tem muito mais proteína do que lipídio, ele não vai tender a fazer o que o quilomicron faz, que é flutuar, que é ser grande como ele é. Perceba que quanto menos a minha proporção de lipídio, menor vai ser a minha molécula. A gente vê um quilomicron muito grande, que é a maior lipoproteína que a gente tem. O VLDL é um pouco menor, o LDL um pouco menor assim, e o HDL é o menor de todos. Então, quanto mais proteínas eu tenho e menos lipídios eu tenho, menor vai ser a minha proteína, a minha molécula, e menor vai ser a densidade. Ou, desculpa, e maior vai ser a densidade dele. Então, quem é que tem aqui a maior quantidade de proteínas? Vai ser o HDL. Por quê? Porque o HDL tem a maior densidade. E quem aqui tem a maior quantidade de lipídios? O quilomicron. Porque o quilomicron tem a menor densidade dentre todos. Então, sempre que a gente for pensar em lipoproteína, a gente vai estar pensando nessa dinâmica. Proporção de proteínas para proporção de lipídios. Quanto mais lipídio, menor densidade. Quanto mais proteína, maior densidade. Mas chegando então no fígado, e o meu quilomicron sendo transformado em VLDL... Ô, Matheus. Oi. Então, o que faz o HDL ter uma alta densidade é a quantidade de proteínas e a quantidade de gordura se mantém, é isso? Isso. Ele não só vai ter menos lipídios que o LDL, como ele vai ter lipídio diferente. O LDL tem muito triacilglicerídeo ainda. Lembra que o triacilglicerídeo é a principal molécula de armazenamento de energia do nosso corpo, né? Enquanto isso, o HDL só tem colesterol, né? A gente vai vendo que conforme eu vou passando de VLDL para LDL para HDL, tem um slide melhor para isso, conforme a gente vai passando de um para o outro, a proporção de triacilglicerídeo para colesterol vai mudando. E o meu HDL só tem colesterol. O meu VLDL praticamente só tem triacilglicerídeo. E aí eles vão perdendo. Por que eles vão perdendo o triacilglicerídeo? Porque eu preciso dar essa molécula para as minhas células. Lembra que a função de eu ficar transportando os lipídios no meu sangue é justamente eu levar essas células de armazenamento de energia para onde ele é necessário. Então a gente pensa no nosso músculo, no nosso tecido adiposo. São células que precisam de muita gordura porque eles fazem muito metabolismo. Eles precisam, no caso do tecido adiposo, ele vai armazenar essa molécula de energia, que é o triacilglicerídeo. Já o músculo vai oxidar o meu triacilglicerídeo para tirar energia para que ele possa contrair. Mas para que ele consiga fazer tudo isso, ele precisa ter acesso a essa molécula. E quem é que vai levar isso para ele? É justamente o VLDL e o LDL. Então, meu quilomicron não vai conseguir dar muita molécula para as minhas células. Quem vai dar a maior parte dos triacilglicerídeos para essas células vão ser o VLDL e o LDL. O IDL que vocês estão vendo aqui é um estádio intermediário entre o VLDL e o LDL. Que você tem aqui, ó, lipoproteína de muita baixa densidade e o LDL, lipoproteína de baixa densidade. Entre eles, lipoproteínas de densidade intermediária. Mas, na prática, não importa muito pra gente. A gente pode ir direto de VLDL para LDL. Quando o meu quilomicron chega no meu fígado, vai ter uma série de reações que vai transformar esse quilomicron em VLDL. Lembrando que quando ele faz isso, ele vai perdendo a proporção de lipídios. O meu VLDL vai ter menos lipídios do que o meu quilomicron. Então ele vai ter uma densidade maior ou menor do que o meu quilomicron? Não sabe dizer? Maior. Ele vai ter uma densidade maior. Porque quanto menor a minha proporção de lipídios, maior a minha densidade. Então esse VLDL aqui, ele vai sair para a minha corrente sanguínea.
E diferentemente do meu quilomicron, ele tem uma apoenzima, ó, APO quer dizer apoenzima, que é aquela proteína que a gente viu que se liga à minha micela. Então, essa apoproteína C2 vai ter a função muito interessante de ativar lipases. Lembra que a gente viu no lúmen do intestino que as lipases fazem um papel muito importante porque as nossas células não conseguem internalizar os triacilglicerídeos? Pois bem, como é que então o meu VLDL vai conseguir levar o triglicerídeo para a minha célula se essas células não conseguem internalizar o triglicerídeo todo? Eles têm que primeiro ativar as lipases para que eles quebrem os triglicerídeos que estão armazenados dentro dele, para que então essas células consigam internalizar o que a gente viu, os componentes do triglicerídeo, o ácido graxo, o glicerol, e assim refazer aquela ligação e depois oxidar para tirar energia. Então, conforme o meu VLDL vai passando pela corrente sanguínea, ele vai dando o triglicerídeo para as células que precisam. Então, ele vai como se fosse um distribuidor. Ele passa como se fosse o correio dos triglicerídeos. Ele vai passando para o tecido muscular, para o tecido adiposo, e as células que estão naquela redondeza vão soltar lipases que vão ser ativadas pela apoproteína que está ligada na membrana do VLDL. E quando ela faz isso, essa lipase vai lá no armazenamento do meu VLDL e vai quebrando o triglicerídeo. Concordo comigo que conforme esse VLDL vai passando e vai quebrando o triglicerídeo para dar para o meu tecido, ele vai perdendo cada vez mais o teor lipídico que ele tem? Se ele está perdendo o triglicerídeo que ele tinha para os tecidos, se ele está dando esse triglicerídeo para os meus tecidos, ele vai perdendo o armazenamento que ele tinha. Então o que acontece? Conforme ele vai distribuindo a carga dele para os tecidos que precisam, ele vai perdendo o teor lipídico dele. E o que a gente viu? O que acontece quando a gente vai perdendo o teor lipídico? Eu aumento a minha densidade, é ou não é? Então aquela molécula que era de muito baixa densidade passa para ser uma densidade intermediária e depois passa para ser uma densidade baixa, porque ele vai perdendo o teor lipídico que ele tem. Ele vai dando o armazenamento de triglicerídeo. E aí, outra coisa que a gente tem que estar atento. Essa lipase aqui não funciona nos colesteróis. Lembra que eu falei que o VLDL também leva um pouco de colesterol, ele não leva só o triglicerídeo? Então, conforme ele vai passando e vai dando o triglicerídeo, o colesterol que ele tinha, um pouquinho que ele tinha com o tempo, vai se acumulando ali, porque ele não está dando colesterol. E chega ao ponto que o LDL, então, vai ter um teor de colesterol maior do que o VLDL. Observe que o LDL não tem mais colesterol que o VLDL. Só que o VLDL tinha muito mais triglicerídeo que o LDL tem, porque conforme ele vai passando, ele vai perdendo o triglicerídeo. Mas ele não perde o colesterol. Então o tempo vai passando e ele vai perdendo esses triglicerídeos aqui e o colesterol vai ficando. Pode dizer? Matheus, quando você fala vai perdendo o triglicerídeo, ele está indo para onde? O triglicerídeo, ele faz que função no nosso corpo? Armazena a gordura, né? Esse armazenamento de energia, né? Isso. Então o que eu estou fazendo com ele? Eu vou utilizar esse triglicerídeo para oxidá-lo, porque lembra que é na oxidação que a gente tira energia. E aí quando eu tiro essa energia eu consigo fazer trabalho, né? Então se eu sou um músculo, é muito vantajoso para mim ter uma certa estoque de triglicerídeo, porque ele tem uma alta densidade energética. Lembra da nossa aula de lipídio? Que o lipídio ele tem a maior densidade energética de todos? Ele tem muita energia? Então o meu músculo ele vai precisar utilizar o meu lipídio, meu triglicerídeo, para fazer isso. Ele precisa do triglicerídeo para oxidar ele e tirar a energia necessária para se contrair, para fazer o movimento. Então por que eu estou dando o meu triglicerídeo? Por que eu estou perdendo o meu triglicerídeo? Porque conforme meu VLDL vai circulando pelo sangue, ele vai passando por músculos, vai passando por tecido adiposo, e nos capilares desses tecidos eu vou ter ativação da lipase, que vai tirar o triglicerídeo para dar para o meu músculo, para dar para o meu adiposo. Lembra que minha célula não consegue internalizar o triglicerídeo todo, porque ele é muito grande? Sim. Então minha lipase vai lá, quebra em ácido graxo e glicerol, meu músculo internaliza, e para que ele quer isso? Para ele tirar a energia necessária para ele sobreviver, para ele fazer o trabalho dele.
Então o VLDL é uma forma de distribuir células de armazenamento de energia, que é o triglicerídeo. Tudo Sim, mas entenda, a questão é a seguinte, ele entra no sangue, ele sai do fígado em formato de VLDL, não é isso? isso. E ele chega, o seu contato com a célula, com o músculo, com a glândula suprarrenal, igual tem na tela, é através do formato LDL, não é isso? Não. Isso aqui, esse gráfico está um pouquinho confuso. Essa Ele é vai que é a minha perdendo dúvida, porque tipo assim, tem uma seta de VLDL para para IDL baixo, e né? LDL. Como é que Isso. VLDL virou LDL no sangue ali, no capilar ainda? Entendeu? Ele vai perdendo triglicerídeos. Então não é só o LDL que dá para o músculo, tecido adiposo, para a glândula suprarrenal, não. Desde o VLDL, eu tenho ação da lipase dando triglicerídeo para essas células. Aí concorda que quando eu estou dando esse triglicerídeo, eu estou perdendo o lipídio? Sim. Aí conforme meu VLDL vai caminhando pelo sangue e vai dando lipídio para as células que precisam, ele vai perdendo o teor lipídico dele. Quando eu perco o teor lipídico, eu aumento a minha densidade. E aí aquela molécula que tinha uma densidade muito baixa começa a passar a ter uma densidade mais alta. Vai para a densidade intermediária, até ter uma densidade baixa. Isso porque ele foi perdendo o lipídio que ele tinha armazenado para células que precisam, principalmente o músculo e tecido adiposo. E como é que ele faz isso? Pela ação da lipase. Então tem lipase no capilar sanguíneo? Isso. Essas próprias células soltam essa lipase e aí ela é ativada pela apoproteína que está na membrana da minha lipoproteína. Lembra que é a APO3, APOC2? Que está na membrana do meu VLDL, do meu IDL, do meu LDL. Aí o que essa apoproteína vai fazer? Ou desculpa, essa apoenzima vai fazer? Essa apoenzima vai lá e vai ativar a lipase. Aí a lipase entra no meu lipoproteína e ela consegue tirar o triglicerídeo para dar para as minhas células. Beleza, fechou. Tudo bem? Então, eu vou perdendo o meu triacilglicerídeo e eu vou aumentando o meu teor proteico, diminuindo o meu teor lipídico. Então, eu aumento a minha densidade fazendo isso. Meu LDL, então, vai ter uma densidade maior que meu VLDL, porque ele foi perdendo esses lipídios que ele tinha. Então, chega uma hora que ele vai ser internalizado. Como é que isso vai acontecer? Ele vai voltar para o meu fígado. Então, o LDL, depois de ter passado pelo meu corpo, passado pelos tecidos muscular e principalmente adiposo, e ter perdido pela ação da lipase todos aqueles triacilglicerídeos para dar energia para essas células, ele vai perdendo o armazenamento que ele tinha, que ele deu. E aí ele volta para o fígado, onde eu vou ter vários receptores, que são receptores de LDL, que vão reconhecer uma outra apoenzima chamada apoenzima B100. Essa apoenzima liga com o receptor celular e provoca a internalização, a endocitose do LDL. Aí meu fígado vai lá e endocita esse LDL e transforma ele de novo nos seus componentes, aminoácidos, ácido graxo, colesterol. Ele quebra o meu LDL todo. Para fazer o quê? Para fazer a reciclagem do meu LDL. Então, tá vendo que ele vai, depois de ter feito toda aquela viagem e ter dado tudo de lipídio que ele tinha que dar, ele volta para o meu fígado, onde esse receptor de LDL aqui que a gente vê na membrana dos minhas células do fígado, meus hepatócitos, vão reconhecer a apoenzima da minha partícula de LDL e provoca a endocitose dela. Quando ele faz isso, eu tenho a reciclagem do meu LDL. Eu tenho o meu lisossomo entrando ali e quebrando todas aquelas proteínas, todo aquele fosfolipídio, todo aquele triacilglicerol que sobrou do meu LDL depois da circulação, para que eu possa refazer todo esse ciclo de novo e reproduzir o meu VLDL novamente, para novamente levar as minhas lipoproteínas para as células que precisam. Então a gente vai ter esse ciclo, ó. O meu ácido graxo, o meu glicerol, formando o triacilglicerídeo. Lembrando que isso aqui veio de onde? Veio do meu quilomicron, que eu absorvi lá do meu intestino. Então ele chegou lá, dessa forma aqui, juntou para fazer triacilglicerídeo, formando o VLDL.
Aí o VLDL sai com todas aquelas apoenzimas que a gente viu, vai distribuir esses triacilglicerídeos até virar o LDL, que ele vai perdendo o triacilglicerídeo conforme ele vai dando para as células que precisam. Até que ele volta para o fígado e se conecta pela apoenzima B100 com aquele receptor de LDL na membrana dos meus hepatócitos. E aí esse hepatócito vai internalizar toda essa molécula de LDL. Lembre que LDL é bem menor do que o meu VLDL, que é bem menor que o meu quilomicron. E ele não consegue internalizar o LDL para fazer a reciclagem. E aí dessa reciclagem eu consigo reformar o ácido graxo e o glicerol para fazer todo esse ciclo de novo. E essa é a forma que a gente consegue distribuir lipídios pelo nosso corpo. Há também um certo feedback. É uma forma da gente regular quanto de colesterol e quanto de lipídio que a gente tem no sangue. Porque se a gente ficar fazendo esse ciclo, e se a gente começasse a ter, a dar tudo de lipídio que a gente come no sangue, a gente iria ter um problema muito sério. Porque a gente ia começar a acumular gordura no sangue. A gente não precisa ter muito LDL e muito VLDL no nosso sangue, a gente precisa ter o suficiente. E a forma com que isso é regulado é a partir do receptor de LDL no nosso hepatócito. Então aqui é uma célula do nosso fígado, que a gente tem que a ligação do LDL com o nosso hepatócito pelo receptor de LDL vai provocar uma parada da minha reciclagem. Ou seja, quanto mais LDL se liga ao meu fígado, menos VLDL meu fígado vai produzir. Veja como faz sentido. Se meu VLDL vai, a partir da circulação, se transformar em LDL e se ligar de novo ao fígado, quer dizer que se eu tiver muito LDL ligando no fígado, é porque eu produzi VLDL demais. Então eu diminuo a produção de VLDL, porque eu tenho muito LDL se ligando ao meu fígado. E aí eu consigo regular a quantidade de lipídio que eu tenho flutuando no meu sangue. E aquelas pessoas, então, que têm algum problema, seja genético principalmente, que leva a uma grande concentração de lipídio no sangue, o que é que elas têm? A hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética muito comum, vai ser justamente uma doença que vai parar com o receptor de LDL. Então essa pessoa nasce sem o receptor de LDL. Quem sabe me dizer então qual vai ser a consequência disso? Se meu fígado não tem mais o receptor de LDL, o que é que vai acontecer? Formação de aterosclerose? Sim, mas isso vai se dar com... Oi? Eu ia falar a produção desenfreada de LDL. Exatamente. Vai ter uma produção desenfreada de VLDL. Por quê? Se eu não tenho mais receptor para dizer, opa, célula, a gente já tem LDL demais no sangue, pode parar de produzir VLDL. Se eu não tenho mais esse receptor dizendo isso, não importa quanto LDL tiver no meu sangue, meu epitócito vai estar lá, pegando todo o lipídio que eu tenho e fazendo VLDL. Tanto é que essas pessoas, mesmo com a dieta muito rigorosa de quase nenhum lipídio, quase nenhuma gordura na dieta, eles ainda assim têm um teor de lipídios altíssimo no sangue. E a maioria deles acaba sofrendo de placa, acaba tendo, por exemplo, ataque cardíaco com 20 anos, com 25 anos, que é algo praticamente que não existe em uma pessoa normal. E por que isso acontece? Porque eles não têm esse feedback negativo dizendo para o fígado deles que já tem LDL demais, vamos economizar na produção de VLDL. Perceba também, então, que o fígado vai ser o centro que vai controlar a quantidade de lipídio que eu tenho no sangue. Porque o lipídio que passa pelo sangue é justamente o lipídio que está associado à minha lipoproteína. Então, o lipídio que sai é o VLDL e volta como a LDL. Quem regula todo esse processo vai ser meu hepatócito. Então, a gente viu a via endógena e a via exógena. A via exógena foi aquela que a gente viu do quilomicron, que a gente come o lipídio, ele é absorvido, levado para o meu fígado e vai para a corrente sanguínea. A via endógena é esse VLDL que saiu para a corrente sanguínea voltando para o fígado para que ele seja reciclado, tá vendo? Então, eu tenho uma reciclagem quase que completa dos lipídios que eu não utilizei. Mas tem uma outra forma de eu transportar de volta para o fígado esse triacilglicerídeo. Esse transporte reverso do colesterol é uma forma alternativa de transporte de volta para o fígado, de reciclagem de lipídios do nosso sangue,
E ele vai ser essencial para a gente entender como é que acontece a formação das placas de ateroscleroma. Aquelas placas de gordura e colesterol que vão se formando em pessoas que têm uma dieta rica em lipídios e que levam por exemplo, ataque cardíaco. Pode entender como é que isso acontece? E é aqui que a gente vai começar a ver o HDL realmente funcionando. A gente tem o LDL flutuando no nosso sangue. Então, antes dele chegar no nosso fígado para ser reciclado, ele vai estar no nosso sangue flutuando. E o nosso macrófago, que é uma célula de defesa, reconhece esse LDL cheio de lipídios, cheio de lipoproteína, e realiza fagocitose do LDL. Por quê? Porque o lipídio no nosso sangue, ele tem uma função inflamatória. Então, quando você tem lipídio solto, ácido graxo solto no sangue, eu tenho uma reação inflamatória do nosso corpo. E isso não é bom. Então, o nosso macrófago, sendo policial do nosso sangue, vai perceber esse LDL em excesso que está na nossa corrente sanguínea e vai fazer a fagocitose dele. Aí aqui em A, vocês estão vendo, é um macrófago normal. Vocês vão ver isso em histologia 3, semestre que vem. Vocês vão ver as células do sangue, né? Então o macrófago, ele é essa célula de defesa que fica no sangue, assim como a hemoglobina, assim como o LDL, ele está lá no sangue. E ele vai reconhecer o meu LDL cheio de gordura e ele faz a fagocitose, ou seja, ele literalmente come o LDL. Aí olha só como ele fica. Ele toma um aspecto esponjoso. Vocês estão vendo todos esses grânulozinhos aqui? Esses grânulos são lipídios. São os lipídios que estavam no LDL que meu macrófago comeu. Então veja que eu tenho aqui uma via alternativa de recaptação do meu lipídio. Meu LDL tanto pode voltar sozinho para o meu fígado, como ele pode ser fagocitado pelo macrófago, e o macrófago é levado até o fígado pelo HDL. Vamos ver como isso acontece mais em detalhes. Então esse aqui é um exemplo que a gente pode pensar. Ó, o VLDL, o LDL, o quilomicron, ele está lá no nosso sangue, está passeando pelo sangue, e aí o meu monócito se diferencia em macrófago, come o VLDL, o LDL quilomicron, e se acumula aquela gordura que estava na minha lipoenzima. Aí o HDL atua como se fosse um faxineiro da nossa corrente sanguínea. Ele vai lá e vê que tem todo esse macrófago cheio de lipídios dentro e pega o colesterol em excesso que estava naquele macrófago. Ou seja, primeiro eu tenho a minha lipoproteína levando esses lipídios pelo sangue, o meu VLDL, LDL quilomicron, ele está passeando pelo sangue, ainda tem um pouco de triacilglicerídeo, ele ainda não chegou no fígado para ser reabsorvido e reciclado. E aí o meu macrófago, que é uma célula de defesa, vai lá e reconhece a existência dessa lipoproteína e fagocita essa lipoproteína. Quando ele faz isso, ele fica cheio daqueles lipídios e cheio daquele colesterol que a minha lipoproteína tinha. O meu HDL, então, vem e faz essa limpeza. Que limpeza é essa? Ele pega o colesterol em excesso que meu macrófago tinha. Então, quando a gente vê em noticiários, vê em artigos, dizendo que o HDL é o colesterol bom, eles se referem a isso. Porque diferente do LDL, ele vai fazer a limpeza do meu macrófago, fazer a limpeza das minhas vias, dos meus vasos sanguíneos. Porque ele vai lá e sequestra o colesterol em excesso. Ele tem pouquíssimo colesterol, porque ele tem alta densidade. Lembra? A minha proporção de lipídio é inversamente proporcional à minha densidade. Então, se eu tenho uma alta densidade, eu vou ter uma baixa proporção de lipídio. Então, o meu HDL, lipoproteína de alta densidade, vai ter pouco colesterol nela. E isso é de propósito, porque conforme ela vai passar, ela vai pegar o colesterol em excesso que ela vê tanto no meu vaso quanto no meu macrófago. Então ela vai fazer a limpeza dessas moléculas e do meu vaso e vai levar de volta, olha só a nossa via de transporte reverso, ela vai levar de volta pro fígado. Só que em vez de ser o receptor LDL que vai pegar de volta esse colesterol lipídio, agora vai ser um outro receptor chamado SRBI. Então, a gente tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, é o LDL sendo fagocitado pelo macrófago.
E segundo é o HDL, que foi também produzido pelo fígado, que vai lá e pega esse excesso de colesterol que meu macrófago tinha comido do meu LDL. Aí o que o HDL faz com esse colesterol em excesso? Volta de novo para o fígado. Então percebam que o colesterol faz, ou o HDL faz justamente essa recaptação de colesterol e lipídio em excesso no nosso sangue. Ele percebe o macrófago que está cheio de lipídio, ele percebe o vaso que está com acúmulo de colesterol, ele vai lá e captura esse colesterol pelas apoproteínas que ele tem e leva de volta tudo isso aí para o fígado pelo receptor SRBI. Alguém tem uma dúvida? Eu vi alguém levantando a mão. Então essa é mais uma forma de reciclagem de lipídio que o nosso corpo tem. Ele pode tanto ser direto do LDL se ligando com o fígado para ser reciclado, quanto com esse LDL sendo fagocitado pelo macrófago e depois um HDL também produzido pelo fígado indo lá e pegando o colesterol em excesso desse macrófago para levar de volta para esse fígado pelo receptor SRBI. Mas e quando eu tenho uma dieta que tem muito colesterol, tem muito lipídio? O que vai acontecer? Eu vou ter uma sobrecarga desse sistema de reciclagem. Olha o que vai acontecer, vamos com calma. Primeiro, eu vou ter um aumento do meu VLDL. Porque se eu estou comendo mais gordura, se estou comendo mais colesterol, aquele quilomicron que formou no meu intestino, eu vou ter uma maior quantidade. Então eu vou ter mais quilomicron chegando no meu fígado. E esse fígado vai começar a produzir mais VLDL para jogar no corpo, porque eu tenho mais lipídio para dar. Esses VLDL, então, vai começar a soltar, lembra que a gente viu que ele vai começar a soltar essas lipoproteínas para dar energia para as minhas células? Quando ele solta isso, elas vão ser oxidadas. E há uma chance dessas lipoproteínas serem presas na parede da minha artéria. Então, eu tenho o lipídio preso na artéria ou flutuando do meu sangue. E lembra que a gente viu que o lipídio no nosso sangue gera inflamação? Quando ele gera inflamação, o nosso monócito, que é a célula de defesa do nosso sangue, percebe que tem lipídio onde não deveria e se diferencia, se transforma em macrófago. Aí o macrófago faz o que a gente viu ali atrás, um pouco antes. O macrófago vai lá e fagocita esse VLDL em excesso, fagocita toda aquela lipoproteína que estava ligada ou na minha parede da artéria ou flutuando no sangue. Quando ela faz isso, ela se torna o macrófago esponjoso, aquele macrófago que tem uma grande quantidade de lipídio. Aí que entra aquela função do nosso HDL, né, que a gente viu. O HDL, sendo muito bonzinho, vai lá e vê o nosso macrófago nesse estado cheio de lipídio e pega esse lipídio em excesso para levar de novo para o meu fígado. Só que tudo na vida tem limites, né? Se eu tenho muito lipídio, eu vou ter muito macrófago fazendo isso, tentando fazer a limpeza desse lipídio em excesso que eu coloquei no meu corpo. E chega uma hora que eu vou saturar a quantidade de HDL que eu tenho, porque o meu fígado não vai ficar produzindo HDL para sempre. Então vai chegar uma hora que eu vou ter muito macrófago e não vou ter HDL suficiente para fazer aquela reciclagem. O que vai acontecer? Esses macrófagos vão ficar cheios demais de lipídio e vão literalmente explodir. A gente chama de apoptose ou necrose. Quando ele faz a necrose, ele explode. A apoptose é algo que ele decide se matar, né? Então, a célula decidiu que não estava conseguindo mais sobreviver porque tinha muito lipídio ali e ela entra em morte celular. E todo aquele líquido intracelular, toda aquela quantidade que estava guardada naquele macrófago, agora se solta de vez para o lúmen da artéria, ou seja, para dentro daquela artéria. E esse lipídio, que é apolar, lembra? Agora ele já não está mais ligado com a proteína. O que acontece com o lipídio? Lembra que a gente viu aquela foto da seringa de sangue? O que acontece quando a gente deixa o lipídio solto por muito tempo no sangue? Ele se separa do sangue. Ele começa a acumular, ele começa a se ligar na parede da nossa artéria. E é assim que a gente começa a formar as placas ricas em colesterol, que são os ateroscleromas. E aí, essa pequena quantidade de lipídio vai começar a se acumular, porque se eu não mudar a minha dieta, eu vou continuar tendo aquele ciclo que a gente viu
de acúmulo de lipídio dentro do meu espaço intersticial ou no meu sangue, recrutando monócito. O monócito morre porque eu não tenho HDL suficiente para ajudá-lo. E eu vou ter de novo, cada vez mais, acúmulo de gordura na minha artéria. Até que eu comece a sofrer lesão tecidual, lesão das células que estão aqui, e eu formo um êmbolo, que é uma grande bola de gordura no nosso corpo, que sai até chegar a um capilar e sofrer ou um AVC isquêmico, ou um AVC hemorrágico, ou até levar a um infarto do nosso miocárdio, do nosso coração. E esse é o grande perigo, então, da dieta desregulada em lipídios. A gente tem esse mecanismo levando ao acúmulo de gordura no nosso corpo. Todo mundo entendeu essa parte? Alguém tem mais dúvida? Pronto. Então, da parte de absorção de lipídios é só isso, viu, pessoal? Hoje foi bem simples, foi bem rápido. Alguém tem dúvida? Opa, diga. Eu tenho uma dúvida com relação à doença. Aquela que você comentou, que eu já esqueci o nome. Eu não sei o que ela falou. Hipercolesterolesia familiar. Deixa eu ver. Isso. Você pode reexplicar rapidinho ela, por favor? Que eu não peguei a parte do feedback negativo, eu me perdi um pouco. Pronto, posso sim. Quem é que produz o meu VLDL? Não é meu fígado? Isso. O meu fígado ele é cheio de células chamadas de hepatócitos. São as células que compõem o fígado. Então, meus hepatócitos vão utilizar aqueles quilomicros que chegaram lá da nossa absorção e que foi quebrado em ácido graxo e em glicerol para formar o meu VLDL. Me diga, o meu VLDL, ele tem muita ou pouco lipídio? Ele tem muito lipídio. Muito lipídio, porque ele tem uma baixíssima densidade, né? Então, ele vai sair pela corrente sanguínea, vai dar esse lipídio para as células que precisam e vai voltar para o meu fígado para que ele seja reciclado. Todo o nosso corpo é reciclado, principalmente o nosso fígado. Mas para que ele seja reciclado, ele tem que entrar na minha célula, não é? Ele tem que sair da minha corrente sanguínea para entrar. Quem é que faz isso? Um receptor. Eu tenho um receptor de LDL que vai reconhecer uma apoenzima que está ligada ao meu LDL. Então, é uma proteína que está ligada ao meu LDL, que a gente chama de apoenzima B, e ela se liga a esse receptor que está na membrana do meu hepatócito. Quando ela se liga com esse receptor, o meu hepatócito endocita o meu LDL, ou seja, ele internaliza esse LDL. Mas não só faz isso, porque ele percebe que se ele está internalizando muito LDL, quer dizer que ele tinha produzido muito VLDL para começar. Porque a mesma célula que pega de volta o LDL foi aquela que produziu o VLDL para sair no corpo, certo? Então, se ele está reabsorvendo muito LDL, é porque ele produziu muito VLDL para sair para a circulação. Então, o que é que o nosso corpo faz? Ele percebe, a partir desse receptor, que se ele estiver receptando muito LDL, ele percebe, opa, eu estou produzindo VLDL demais. Eu estou botando muito LDL na minha circulação. Eu não preciso colocar tanto VLDL na minha circulação. Então, eu tenho um feedback negativo, ou seja, uma inibição da minha produção de colesterol. E se eu não produzo colesterol, eu também não produzo o meu VLDL. Aí, a minha recaptação de LDL do meu hepatócito inibe a produção de VLDL, para que eu não solte muito VLDL na minha circulação sem precisar. Faz sentido? Sim. Então, quanto mais LDL eu tiver, mais receptor de LDL eu vou estar ativando do meu hepatócito. Então, menos VLDL eu vou produzir por inibição. Porque eu não preciso, se eu estou com LDL alto no meu sangue, para que eu vou produzir mais? Para que eu vou liberar mais? Né? Certo. Isso, nas pessoas normais, funciona. Funciona para regular o nosso lipídio, a não ser que você coma muito lipídio. E aí você tem uma disfunção. Mas existem pessoas que mesmo com... No caso, a pessoa que tem a dieta desbalanceada em relação à questão de gordura, esse mecanismo não é o suficiente, não é isso? Não é suficiente, porque mesmo ele recebe... Porque, veja, a gente tem tanto esse estímulo negativo, mas a gente também tem um estímulo positivo de quê? De que eu tô tendo como célula muito ácido graxo acumulando. Só vem ácido graxo, só vem lipídio, só vem lipídio, só vem lipídio. Se a pessoa só fica comendo lipídio. Então começa a acumular lipídio,
o meu fígado também vai ter que fazer alguma coisa com isso, é ou não é? Sim. E ele faz o VLDL. Chega a um ponto que essas pessoas que têm uma dieta muito rica em lipídios começam a acumular lipídio no próprio fígado, que a gente chama de gordura no fígado, mas que pra gente, na medicina, a gente refere como o termo técnico, esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado. Isso é o quê? É o nível mais extremo de dieta lipídica que você tem. Que o meu fígado não tá nem conseguindo digerir isso direito. Ele não tá nem conseguindo fazer VLDL o suficiente para liberar essa gordura pro sangue. E ela Apesar do feedback negativo, ainda tem isso. Apesar do meu feedback negativo, eu tô comendo tanto lipídio e colocando tanto lipídio para dentro da minha célula que ela vai ter que fazer alguma coisa com ele. Aí ou ela vai começar a armazenar, e eu vou ter aquele armazenamento de gordura no fígado, levando a esteatose hepática, e simultaneamente, muitas vezes acontece os dois, eu começo a gerar muito VLDL, que vai levar o quê? Formação de placa pelo aquele mecanismo que a gente viu. Perfeito. Mas tem pessoas que não fazem isso, que tem uma dieta ótima, uma dieta balanceada, e que mesmo assim, aos 20 e poucos anos, tem um infarto, ou tem um AVC. Isso não é normal, né? Uma pessoa que tem um infarto aos 20 anos tem um problema seríssimo. Então o que é que está acontecendo ali? Aí você vai fazer um exame de sangue e percebe que ele tem um triglicerídeo no sangue altíssimo, coisa de mais de 1000 triglicerídeos. Aquela imagem que a gente viu, deixa eu até voltar para mostrar para vocês. Aquela imagem que a gente viu da seringa com o lipídio aqui, ó. Tá vendo aqui? Essas seringas com muito lipídio. Isso aqui é de um paciente com hipercolesterolemia familiar. Ele tem um triglicerídeo, eu tinha visto o caso dele, tem um triglicerídeo de mais de 2000, né? Então, é por isso que ele tem uma formação assim bem drástica do lipídio se deixar parado no sangue. Porque ele vai ter muito VLDL. Mas por que isso acontece? Aí bora voltar de novo. Vamos voltar, muito slide. Por que é que essa pessoa, que mesmo tendo uma dieta normal e com pouco lipídio, acaba tendo todos os problemas de muito lipídio no sangue? É porque ela nasceu sem o receptor de LDL. Então vamos comigo na lógica. O receptor de LDL não faz a inibição da produção de mais VLDL, que ele diz pro meu fígado, olha, já tem LDL demais na circulação, não precisa fazer mais. Não é isso que ele faz também? Isso. Então, uma pessoa que nasce sem, por um defeito genético, uma pessoa que tem hipercolesterolemia familiar e não produz o gene desse receptor, dessa proteína transmembrana, ele não vai ter mais esse reconhecimento de LDL. O que é que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, o meu LDL não vai ser internalizado pelo meu fígado, né? Meu fígado não vai mais conseguir internalizar o meu LDL, porque ele precisava do receptor para fazer isso. E segundo, ele não vai mais inibir aquela formação de mais VLDL para jogar na corrente sanguínea. É ou não é? Se eu não estou mais inibindo, se eu não estou mais regulando, porque eu não tenho um receptor, então eu vou começar a produzir mais e mais e mais e mais e mais, tendo esse feedback positivo extremo, até que meu sangue está cheio de lipídio. Até chegar aquele absurdo que a gente viu de metade do sangue ser plasma e metade ser lipídio, né? Como aquela pessoa. Entendeu? Então o que acontece na hipercolesterolemia familiar é a ausência do receptor, que leva à ausência da inibição da produção de VLDL, a ausência da internalização de LDL, e tudo isso vai levar a acúmulo de lipídio no sangue. A gente viu que acúmulo de lipídio no sangue leva a placa de ateroscleroma, leva a inflamação, leva a uma série de problemas. Perfeito, muito obrigada. Certo. Alguém mais tem alguma dúvida?